Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a essa que é uma das aulas mais importantes do curso para quem quer desenvolver um site, tá bom? Tem muita gente que compra esse curso pensando só em aproveitar a parte de marketing digital, mas muitos de vocês compram pensando em aproveitar toda a parte de desenvolvimento de sites. Para essas pessoas, essa aula é de suma importância, tá bom? Porque a gente vai falar sobre servidores de hospedagem, quais são as diferentes formas de hospedagem disponíveis no mercado, como você pode se valer delas, e o que você precisa levar em consideração quando estiver pensando em contratar a sua hospedagem, o seu site, tá legal? A gente já começa falando sobre quais são os tipos de hospedagem. E a primeira delas é a hospedagem compartilhada. E por que compartilhada? Porque uma hospedagem, pessoal, nada mais é do que um computador, que é tido como um servidor. Esse computador fica lá na empresa de hospedagem e ele fica 100% do tempo ligado. E todos os arquivos do seu site e de diversos outros sites ficam nesse computador. Ele compartilha todos os recursos que tem com todos os sites que estão dentro dele, com todos os sites que estão hospedados dentro dele, tá legal? Então é chamado de compartilhado porque se você tem um computador com um determinado poder de processamento, mais um determinado poder de memória RAM, mais um determinado poder de HD, ou seja, de armazenamento, você vai ter todos esses recursos divididos entre todas as outras pessoas que compartilham esse computador, tá bom? Mas como é que isso se dá? Você não tem a noção de quais outros sites estão no mesmo computador, no mesmo servidor que o seu. Você simplesmente não tem esse controle, nem mesmo do volume de sites que existem dentro do seu servidor. E é por isso que uma hospedagem compartilhada ela pode ser muito boa, mas também pode não ser tão boa assim. Se uma empresa específica não respeita a questão da experiência do usuário e da qualidade do serviço e enche um determinado computador que serve como servidor com sites, ela vende indiscriminadamente o máximo de sites possível para o mesmo computador, aquele servidor, ou seja, a sua hospedagem vai caindo de qualidade, tá bom? E é por isso que a gente vai listar aqui no final, mais no final dessa aula, empresas que são consideradas responsáveis nesse sentido, empresas que já são grandes o suficiente, já conhecem o tipo de clientes, o tipo de necessidades de quem os procura e por isso mesmo são empresas mais responsáveis, tá bom? Que tem um suporte e tudo mais. Basicamente é isso. Uma hospedagem compartilhada é um servidor que compartilha todos os seus recursos com todos os usuários dentro dele, tá legal? A hospedagem compartilhada é a mais barata de todas e por isso mesmo é a mais recomendada para quem está começando. Que não faz sentido quando você está começando, não sabendo ainda quais os custos que você vai ter com tráfego, com campanhas e com uma série de outros recursos, de e-mail, por exemplo. Não faz sentido você já começar com uma hospedagem que seja muito cara, porque você ainda não sabe o volume de visitas que você precisa para gerar uma venda ou para gerar vendas semanais ou vendas diárias, tá legal? Então, só depois que você começa a ter essa noção é que vale a pena, vendo o volume de acessos que o seu site tem tido, você pode começar a pensar em mudar para uma hospedagem um pouco mais robusta, tá bom? Mas a hospedagem compartilhada é a mais indicada para essa galera que está começando, beleza? Em seguida, pessoal, a gente tem a hospedagem VPS. Ela é uma mistura de hospedagem compartilhada com a hospedagem que vem logo em seguida aqui depois. Por quê? Que seria a hospedagem dedicada. Por quê? Porque numa hospedagem compartilhada não existe muito controle sobre quem utiliza mais ou menos serviços. Então numa hospedagem compartilhada você tem um servidor, que é um computador com todos os recursos de processamento, memória RAM, armazenamento e tudo mais, divididos entre todos os sites que estão dentro dele. E não existe um controle sobre quem usa mais, quem usa menos. É tudo uma questão de demanda. Se um determinado site dentro desse servidor começa a ter muitas visitas, ele começa a usar mais recursos desse servidor, tá bom? E os outros sites podem acabar ficando prejudicados. Não é algo que vocês devam se preocupar, porque no início de um negócio você não vai ter milhares e milhares de acessos de forma simultânea e instantânea, tá legal? Então não se preocupem com isso nesse momento, tá bom? Vocês não seriam prejudicados dessa maneira quando estão começando. Então, numa hospedagem VPS, o servidor ele seria subdividido
em 3, 4, 5, talvez 6 servidores menores. A mesma máquina, tá bom? E aí cada uma dessas subdivisões desse servidor, que seria uma máquina só, cada uma dessas subdivisões teriam recursos exclusivos, tá bom? Então, vamos supor que esse computador aqui tem um processador de 4 núcleos. Você pode direcionar um núcleo para cada um desses servidores. Vamos supor que ele tenha 8 GB de memória RAM. Ele pode direcionar 2 GB de memória RAM para cada um desses subnúcleos aqui. Estão entendendo? Então você sempre vai ter os seus recursos garantidos quando você contrata uma hospedagem VPS. Tá legal? De uma máquina só, você pega uma parte dela e essa parte dela é só sua. Isso significa que o seu site é esse aqui. Mas vamos supor que esse site aqui começa a se destacar, como a gente falou anteriormente. Ele não vai roubar seus recursos, porque os seus recursos são exclusivos. Tá legal? Então uma hospedagem VPS é muito superior a uma hospedagem compartilhada. E em seguida a gente tem aqui a hospedagem dedicada. E isso significa ter um servidor, um computador, uma máquina exclusiva para o seu site. Todos os recursos dessa máquina são para o seu site, tá bom? E enfim, é infinitamente melhor que uma hospedagem compartilhada e muitas vezes melhor que uma hospedagem VPS, tá bom? Para vocês terem uma noção de questões de volume, uma hospedagem compartilhada ela continua sendo indicada para quem ainda não atingiu a taxa dos milhares de acessos diários, tá bom? A partir do momento que você atinge essa taxa, você já começa, talvez um pouco antes, mas você já tem que começar a pensar em mudar para um servidor VPS, uma hospedagem VPS, que é aconselhada para quem já atingiu essa taxa dos milhares, da casa dos milhares de acessos, acima de 1000 acessos por dia dentro do seu site, tá bom? Enquanto a hospedagem dedicada, ela aguenta na casa dos milhões de acessos diários, tá bom? Ainda assim, dependendo do servidor dedicado, tá bom? Alguns servidores dedicados aguentam milhões e milhões de acessos, outros servidores aguentam algumas centenas de milhares de acessos diários. A gente está falando aí de 500 mil acessos por dia e por aí vai, tá bom? Então não se preocupem, vocês inicialmente não vão começar com mais de 1000 acessos diários, tá bom? A partir do momento que vocês começarem a ver que o site de vocês começa a ficar um pouco mais lento, vocês, pelas estatísticas que tem de acesso do site, começam a ver que ele está recebendo mais de 1000 acessos diários, ou mesmo antes disso, talvez algumas centenas, 800 acessos, uma média de 600, 800 acessos diários, e você já está sentindo uma queda no desempenho do seu site, aí sim, está na hora de mudar para uma hospedagem VPS, tá bom? Se você já tiver recursos o suficiente, talvez direto para uma dedicada, tá legal? Mas basicamente é isso. Essa hospedagem, pessoal, costuma ficar em torno de 5 a 30 reais por mês, e você geralmente paga ela anualmente, tá bom? Essa hospedagem costuma ficar em torno de 150 até 300 reais por mês, tá bom? E você pode escolher pagar mensalmente ou anualmente. E essa aqui, ela vai de 350 reais até 700 reais por mês, tá bom? Ou seja, a diferença de preço é muito grande, né? Enquanto nessa aqui você pagaria 700 reais por mês, nessa aqui você pagaria talvez 1/5 disso por ano. E é justamente por isso que a gente recomenda, no início de um negócio, você usar uma hospedagem compartilhada. Você vai ter noção de qual é o engajamento da sua audiência, de quanto eles precisam acessar o seu site antes de realmente comprar alguma coisa, ou antes de realmente se engajar com algum tipo de conteúdo que você precisa, que você acha pertinente que eles façam, tá legal? Então, antes de você ter a noção de qual é o comportamento da audiência que você quer atingir, não faz sentido você já começar com servidores muito robustos, tá legal? Vamos continuar aqui. Agora, pessoal, a gente vai falar sobre quais são os critérios essenciais para se contratar uma hospedagem. E o primeiro deles é o tráfego. Muitas das hospedagens não oferecem o tráfego ilimitado. O que é o tráfego? É a capacidade de acesso ao seu site, tá bom? Tráfego ilimitado significa que, mesmo numa hospedagem compartilhada, se o seu site receber 1 milhão de acessos, o seu servidor não vai limitar esse acesso, tá bom? É claro que numa hospedagem compartilhada, provavelmente o seu servidor não aguentaria 1 milhão de acessos.
né? Mas se coloca que é ilimitado porque não existe uma quebra no acesso caso esse limite seja atingido. Quando o tráfego não é limitado, vamos supor que eles coloquem lá um tráfego de 1 GB. Significa e o seu site tenha uma taxa de acesso única de 1 MB. Você teria condição de ter 1000 acessos mensalmente, vamos dizer assim. Tá entendendo? Porque 1000 MB dá 1 GB. Tá legal? Assim que você atingisse esse 1 GB de tráfego, o seu site ficaria inacessível até o próximo mês, até virar o mês. Tá entendendo? E é por isso que é importante que vocês tenham um tráfego ilimitado. Em seguida a gente tem aqui espaço de armazenamento. Pessoal, um site, e um bom site mesmo, um e-commerce com muitos produtos, teoricamente não utiliza mais de 10 GB de espaço. Tá? É difícil você chegar a 10 GB de espaço num site relativamente simples, a não ser que o seu site seja uma espécie de portal com milhares e milhares de notícias, com milhares e milhares de imagens. Aí sim, 10 GB passa a ser pouco. Mas, mais uma vez, para quem está começando, 10 GB é muito espaço. Tá? Então, esse é um critério que ninguém vai ter problema no início, porque a maioria oferta pelo menos 10 GB e isso é muito mais do que suficiente para um site. Tá bom? Para vocês terem uma noção, o site da Eabani ele não chega a ter 1 GB e ele é bem extenso. Tá? Vocês acessando ele pela internet não tem essa noção, mas ele tem uma área bem complexa de administração que é bem maior do que o site em si. Então, o nosso site não chega a 1 GB de armazenamento. Tá legal? Mas essa capacidade de armazenamento também está relacionada com troca de e-mails e tudo mais, tá bom? Em seguida, a gente tem e-mails corporativos. É importante isso aqui, pessoal. Se você vai contratar uma hospedagem, e não sei se nesse momento vocês já viram ou não a aula sobre domínios, e já contrataram o domínio de vocês, vamos supor que você tem um e-commerce e o seu domínio seja minhaloja.com.br. É interessante que você tenha um e-mail com o minhaloja.com.br. Por exemplo, contato @minhaloja.com.br. É interessante que vocês tenham e-mails corporativos, porque isso passa um profissionalismo muito maior do que ficar usando e-mails de Gmail, Yahoo e tudo mais, tá bom? Você dá a ideia para o seu potencial cliente, você tem uma estrutura por trás daquilo que você está mostrando para ele. Tá legal? Acontece que nem todas as empresas de hospedagem oferecem e-mails corporativos nos pacotes mais baratos. Vocês têm que se ater a isso e prestar bastante atenção se o pacote que você está querendo contratar te oferta e-mails corporativos. Caso contrário, você ainda poderia ter, mas teria que contratar a parte depois. Tá legal? Em seguida, a gente tem certificado SSL ou TLS. Pois bem, pessoal, o certificado SSL ou TLS, basicamente aquele cadeadinho que a gente vê quando acessa um site em qualquer navegador, é que mostra que aquele site é seguro. E acessar um site através de um certificado SSL é quando a gente acessa um site através do protocolo HTTPS. E aí vem os dois pontos, barra, e aqui o domínio, tá? Minhaloja.com.br, por exemplo. Sem o S, você não está usando um certificado SSL. E muitos navegadores hoje já mostram, através de uma tarja vermelha bem chamativa, que o seu site não é seguro. Então, isso aqui é obrigatório, pessoal. Para ter um site, você precisa ter um certificado SSL ou TLS. A grande maioria das empresas de hospedagem oferece isso aqui gratuitamente, mesmo nos pacotes mais baratos deles, tá bom? Mas não são todas. Você precisa ter a certeza de que ao contratar um pacote, você tenha um certificado SSL ou TLS garantido para você, tá legal? Porque sem isso você não vai ter acessos seguros e ninguém vai comprar no seu site se tiver um aviso do navegador dizendo que o seu site não é seguro, tá legal? Então tenham isso sempre em mente, isso aqui é obrigatório. E a diferença aqui é básica. Hoje em dia praticamente só se usa o certificado TLS, mas a nomenclatura popular é o SSL. Então não se preocupem com isso. Se tiver lá dizendo que você tem um certificado SSL, provavelmente você vai estar usando um TLS, que é o mais moderno, é uma última versão, mas todos chamam de certificado SSL, que se popularizou assim, tá bom? Em seguida a gente tem a quantidade de sites suportados. Isso é
do gosto de cada um de vocês, tá bom? Muitas empresas de hospedagem têm um plano mais barato que só suporta um site e tem um plano intermediário que suporta ilimitados sites. Isso vai de você. Se você tem já na sua cabeça que vai começar com um site, mas vai lançar outros sites dentro da sua hospedagem, talvez já seja interessante você pegar um pacote que te possibilite ter sites limitados dentro da sua hospedagem. Agora, se você só pretende lidar com um site e é só isso mesmo, você não pretende mexer mais com isso, talvez o pacote mais barato te sirva, tá bom? O que não significa que um pacote contratado você não possa fazer um upgrade para um pacote superior a ele, tá bom? Você sempre pode fazer isso na empresa de hospedagem, mas tenham isso em mente antes de contratar, com base no que vocês têm planejado para o negócio de vocês, tá legal? E em seguida a gente tem o cPanel. Pois bem, pessoal, o cPanel é uma espécie de painel de controle da sua hospedagem, um painel de administração da sua hospedagem. O cPanel costuma ser pago, mas algumas empresas de hospedagem ofertam ele gratuitamente nos pacotes delas, tá bom? Nem todas, tá bom? Mas a questão é, o cPanel ele é muito simples de usar e ele facilita muito a vida de quem não conhece sobre o assunto. Então, se vocês tiverem a opção de contratar uma hospedagem com cPanel, eu aconselho que façam isso, tá bom? E eu vou mostrar como se faz uso e como entra no cPanel, para vocês terem uma noção de como é fácil mexer lá. Mas, uma coisa que a gente precisa dizer aqui, o cPanel é o mais popular dos painéis administrativos, quando a gente fala de hospedagem. Mas, todos os painéis administrativos de hospedagem geralmente são muito intuitivos. A única diferença, talvez o único problema que você tenha, quando a gente estiver falando aqui sobre o cPanel, é encontrar o caminho para fazer aquela configuração específica que a gente estiver ensinando, tá bom? Mas, basicamente, as configurações acabam sendo as mesmas em qualquer servidor. O que muda é o caminho, qual é o botão que eu clico para chegar lá, qual é o título que eu clico para chegar lá e por aí vai. No cPanel está tudo muito bem mapeado e você encontra uma infinidade de conteúdos na internet sobre cPanel, tá bom? Agora, algumas hospedagens usam um painel próprio, elas não ofertam cPanel e, neste caso, você tem que descobrir dentro do seu painel como é que você faz aquela configuração. Mas a configuração em si, os termos, os valores acabam sendo os mesmos para qualquer painel de hospedagem, legal? Agora, pessoal, a gente vai dar uma olhada nas principais empresas de hospedagem, as que a gente recomenda que vocês usem, tá bom? E a primeira dela está aqui, pessoal, GoDaddy. O endereço está aparecendo aí embaixo na tela para vocês, tá bom? E é uma das mais conceituadas, inclusive no mundo todo. É uma empresa gigantesca e por isso é uma empresa confiável, tá bom? Ela não oferta cPanel, ela não oferece cPanel, mas é uma empresa 100% confiável. Para vocês verem, esse é o site da GoDaddy. Se a gente entra aqui no menu, a gente já vê aqui muito facilmente como chegar na hospedagem. E tem a hospedagem WordPress, mas isso eu quero falar para vocês. Eu não aconselho a contratar uma hospedagem especificamente WordPress, mesmo com a gente ensinando a fazer sites WordPress, tá bom? Vamos supor que você monte o seu e-commerce, por exemplo. Pode ser que você queira testar outras ferramentas que não WordPress. Nesse caso aqui, sua hospedagem só vai aceitar WordPress, ela já vai vir praticamente com o WordPress instalado para você, tá bom? Então eu aconselho que vocês peguem uma hospedagem comum e em qualquer hospedagem que a gente pega é possível instalar o WordPress dentro dela, e é o que a gente vai mostrar nas próximas aulas, tá bom? Então a gente vem aqui, hospedagem de site, e é essa aqui que a gente quer, para ver os planos mais baratos. Inclusive eles têm aqui a alcunha de serem o número 1 do mundo, né? Então a gente tem aqui, ó, são 4 principais pacotes, e a gente tem o pacote inicial, e olha o que eles têm, é só um site, como a gente falou, capacidade de armazenamento de 30 GB, isso é mais do que suficiente, podem ter certeza, 256 MB de RAM. Isso não é tráfego, tá, pessoal? A gente falou do servidor compartilhado, que é tudo 100% compartilhado. No caso da GoDaddy, eles ofertam um pouquinho de memória RAM exclusiva para você, tá bom? Isso é bom, isso é uma qualidade, não é ruim não. Você só tem a possibilidade de ter um banco de dados, ou seja, no seu banco de dados você pode ter infinitas tabelas, não é essa a questão, mas para sites diferentes você precisaria de mais bancos de dados, mas também eles só ofertam um site, né? E a largura de banda é ilimitada.
A instalação do WordPress é fácil, tudo mais, não tem CPN, mas a gente já cansou de mexer na GoDaddy para os nossos clientes e realmente é simples de mexer, tá bom? E em seguida você tem os outros aqui, ó. Vamos ver aqui. Ó, e-mail profissional. Não tem e-mail profissional aqui, ó. Tá vendo? Aqui já tem. Não. É a parte. Ou seja, é uma boa empresa, mas definitivamente não tem a melhor proposta, tá bom? Mas é definitivamente uma boa empresa. Vamos para a próxima. KingHost. Mais uma vez o endereço aparecendo aí para vocês. E é uma empresa também muito conhecida. A gente vê aqui que tem uma interface bem bonita, o site. Vamos direto lá nas hospedagens para a gente ver quais os planos deles. Tá aqui, ó. Tem 3 planos, 1, 2 e 3. R$ 9,50 por mês. É basicamente parecido com a da GoDaddy. É um site apenas, tem 256 MB de memória RAM, 10 GB de espaço. O espaço é bem menor, mas ainda é mais do que o suficiente. Contas ilimitadas de e-mail, esse aqui te oferece. Você pode ter quantos e-mails corporativos você quiser lá dentro, com um espaço final de armazenamento de 50 GB, tá? E bancos ilimitados também. Mas só para um site? Por que vários bancos? Sim, existe a possibilidade de você ter vários bancos, inclusive bancos de dados que são integrados com sites externos ao seu servidor. É claro que esse é um assunto mais avançado, a gente não vai entrar nele aqui, mas isso é uma qualidade, tá? Ó, o certificado SSL é garantido aqui, que é obrigatório, você tem que ter, e ele tem um criador de sites próprio. A gente não vai se ater a isso porque a gente vai usar o WordPress, tá bom? Em seguida esse aqui, você tem até 3 sites, mas é 17 por mês. Olha, ó. No primeiro ano você paga R$ 204 no total. Contas ilimitadas de e-mail, certificado SSL, criador de sites, mais processamento, mas eles não especificam exatamente quanto mais de processamento, falam 2 vezes mais. Mas 2 vezes mais de quê? Não tem como saber. Em seguida, a gente tem aqui a Hostinger, o endereço aparecendo aí para vocês. E os planos de hospedagem da Hostinger, olha só, eles têm um muito barato aqui, e que inclusive tem o valor de certificado SSL grátis. Então você pagaria R$ 2,99 por mês, mas ele tem um valor de R$ 44,90, né? Então R$ 2,99 por mês, no final de um ano, R$ 3,00 por mês, no final de um ano, R$ 36,00. R$ 36,00 mais 44, definitivamente é a mais barata. Mas só te dá direito a uma conta de e-mail, largura de banda, e a largura de banda aqui não é ilimitada, ela está restrita a 100 GB. Lembrando a vocês que a sua homepage, se cada página do seu site tem aí cerca de 1 MB de recurso que o navegador precisa fazer o download para ela ser mostrada, e você tem a possibilidade de ter 100 mil acessos no espaço de um mês, para você ter a noção, tá? Se o seu site, depois de pronto, isso vocês só vão ter noção depois de fazerem o site, tá? Seguirem todos os módulos aqui, mostrando como faz o site. Inclusive, nos últimos módulos que a gente fala de WordPress, a gente fala especificamente como você tem essa noção de qual é o tamanho, qual a quantidade de recursos em megabytes, kbytes que o seu site demanda, tá bom? Ou que uma página do seu site demanda. Tem certificado SSL grátis, domínio grátis também, mas o valor de 42. Uma vez definitivamente eu não aconselho contratar o domínio junto com a hospedagem, mas obviamente vai da opção de cada um. Esse aqui, ó, você pode ter 100 websites, 100 contas de e-mail, largura de banda ilimitada, aceleração WordPress. Isso aqui é um software específico deles, tá? Não é necessário, mas é um diferencial. Certificado SSL também com preço de R$ 44,00. Aqui 8 vezes 12. R$ 96,00 mais 44, tá tranquilo, tá dentro do preço ainda. E o domínio grátis, caso você queira, mas não é necessário, até porque lá na registro.br ele está mais barato, tá? E 2 vezes mais recursos alocados. Esse é um plano que me agradaria se eu fosse começar um site agora, tá bom? Porque ele tem tudo que eu preciso, tem certificado, são muitos sites que eu posso ter dentro dele, muitas contas de e-mail, a largura de banda é ilimitada, ou seja, o tráfego é ilimitado. Tem certificado SSL, que eles falam que é grátis, mas não é grátis, né? É o valor de R$ 44,89. E, por enquanto, foi o mais atrativo. Em seguida, a gente tem a HostGator. Tá aí o endereço para vocês, inclusive é a que a gente usa. E
estou recomendando empresas que são confiáveis, mas não estou querendo influenciar na escolha de vocês, tá bom? Vamos ver aqui as hospedagens. Hospedagem de sites. Mais uma vez, eu não escolheria uma hospedagem WordPress, porque amanhã você pode precisar de ter um site em uma outra plataforma e, no seu caso, não seria possível. Então, escolha uma hospedagem comum e instale o WordPress lá dentro. E o plano P, plano M, plano Turbo, olha só. 10,19, já tem 100 GB de armazenamento, é muito mais do que suficiente. Quando você tem um espaço de armazenamento muito grande assim, pessoal, vocês podem inclusive usar contas FTP, que a gente vai mostrar daqui a pouco como funciona, para inclusive armazenar arquivos na sua hospedagem, tá bom? Obviamente que só você tem acesso. As contas de e-mail são ilimitadas, o WordPress é tranquilo de ser instalado. Eles oferecem cPanel, a gente já sabe disso, mas está bem explícito aqui. E o SSL grátis para um domínio e seus subdomínios, né? O seguinte é para sites ilimitados. Deixa eu ver se tem alguma outra grande diferença aqui. Não, basicamente é isso. O último tem armazenamento SSD. Pessoal, só para explicar para vocês, não é obrigatório um armazenamento do tipo SSD, tá? A maioria dos armazenamentos são através de HDs comuns nas máquinas que servem de servidor. Mas quem estiver fazendo esse curso aqui, se já tiver tido a experiência de usar um computador que tem um HD do tipo SSD, sabem do que eu vou falar aqui. O desempenho é muito superior, porque o acesso aos recursos através do HD são muito mais rápidos, tá bom? Então isso é um boom muito interessante para hospedagem. 2 vezes mais visitas, isso aqui é muito vago, não tem como saber exatamente como isso se daria, então eu costumo não acreditar nesse tipo de proposta, tá? Quando eu vejo. Se não está explicado, não tem como saber sobre o que eles estão falando aqui. Basicamente é isso, pessoal. No caso da HostGator, eu contrataria esse aqui de R$ 13,79. E aqui o valor, obviamente, provavelmente está para 3 anos. E como é que faz para contratar? Muito fácil. Você adiciona ao carrinho, qualquer uma delas. Você entra aqui, escolhe qual tempo de contratação você quer. Olha só, de R$ 13,79. Se eu contratar apenas um ano, vai para R$ 15,59. E vocês estão começando realmente do zero e ainda estão cheio de dúvidas a respeito. Eu não aconselho a contratar 3 anos, tá? Mesmo que você gaste um pouco mais nesse primeiro ano, você já vai inclusive reduzir a quantidade de investimento inicial que você precisa fazer para ter o seu site, tá? Então aqui são R$ 13,79 por mês. Você está contratando 3 anos, vai pagar 3 anos de uma vez só. Ou seja, você tem que pagar R$ 496. Aqui você vai pagar só R$ 186. Está certo que é só um ano. Se a gente for olhar a questão econômica, essa aqui é melhor sim. Mas não vale a pena você contratar por muito tempo sem saber se a sua hospedagem vai te agradar, tá bom? Pode ser que antes desses 3 anos, e o ideal, né, é que quanto mais engajado você tiver no seu próprio trabalho, antes você vai ter resultados. Então, é provável que em menos de 3 anos você já precise de um upgrade, tá bom? Na sua hospedagem. Não vale a pena contratar 3 anos de uma vez, não. Eu não considero válido, né? E se você quer reduzir mais ainda, vai para 6 meses, tá bom? E depois você renova com eles, se for o caso, ou muda de hospedagem, se for o caso. Mas é muito simples. Para continuar, você continua aqui e começa todo um processo de uma compra online, pessoal. Não tem nenhum segredo aqui, tá legal? Vão te pedir seus dados pessoais aqui, você vai adicionando e pronto, fazer uma compra online comum, tá bom? Então, pessoal, agora a gente vai ver o acesso ao cPanel, que é o painel administrativo da hospedagem, tá bom? A gente vai falar as principais configurações que vocês precisam ter em mente e fazer para deixar tudo funcionando, tá legal? Vamos lá. Para acessar o seu cPanel, você, uma vez que contrata a sua hospedagem, você vai receber um e-mail de boas-vindas da sua empresa de hospedagem, dizendo para você as principais formas de acesso, tá? Se você tiver contratado uma hospedagem com o cPanel, vai ter lá qual o seu nome de usuário e uma possível senha para você entrar no seu cPanel. E para você acessar, você vai pegar o domínio temporário que eles vão te fornecer para você acessar o seu site, começar a construir o seu site. E aí você pega esse domínio temporário, põe
2083, 2083. Ou então, pega o seu domínio temporário, põe uma barrinha, digita lá cPenio, exatamente como está aqui, sem maiúscula, tudo minúsculo, tá? Seu domínio temporário barra cPenio. Você vai cair nessa página aqui. E aqui é muito simples. Você vai digitar seu usuário, seu nome de usuário e a sua senha, tá legal? E aqui estamos. Esse é o painel cPenio. Tudo muito bem separadinho aqui. As primeiras coisas que a gente precisa falar. Aqui você tem o IP da sua hospedagem. Eu não preciso esconder isso porque é muito facilmente encontrável, né? Pelo menos para quem conhece. E quem não conhece não vai saber o que fazer com isso, tá? Então não tem necessidade nenhuma de escolher. O nome de usuário básico, o último IP de acesso, o seu usuário atual e tudo mais. E olha aqui, ó. No meu caso, no caso da HostGator, eles nos fornecem a configuração de domínio através de servidores DNS. E aqui estão eles, ó. Então os servidores DNS aqui. Eles provavelmente também vão estar no seu e-mail de boas-vindas, tá? Com todas as informações de acesso, tá legal? É isso que você tem que colocar lá na registro.br quando tiver contratado o seu domínio. E se não assistiu a aula de domínios, assista, tá bom? Porque ela é importante também. Uso do disco, quanto a gente tem usado, e uso do disco, banco de dados e por aí vai, tá bom? Aqui nessa caixa, desse lado direito aqui, estão as principais informações suas, tá bom? E obviamente também o domínio primário. No caso de vocês vão estar com um domínio temporário aqui, caso ainda não tenham feito a configuração de domínios, tá? Então, vamos lá. O que vocês precisam entender? Vamos direto em domínios. Lá no topo da tela a gente desce um pouquinho, está aqui, ó, domínios. A gente entra aqui, a gente tem a opção de adicionar os nossos domínios. Aqui, na verdade, vão estar todos os domínios e subdomínios que a gente já criou. E esses aqui são os da aula e esse aqui é o nosso principal, tá legal? Basicamente, pessoal, você cria um novo domínio aqui e você cria o seu domínio. Você vai aqui, ó, ele vai compartilhar o documento na pasta raiz, tá bom? Que essa é a pasta, basicamente, pública HTML, a gente vai mostrar isso daqui a pouco. Vai ser acessada pelo seu domínio principal. Então eu crio aqui um domínio e envio, tá bom? Basicamente, quando esse domínio estiver pronto, eu vou pegar aquelas informações de servidores DNS e vou colocar lá na registro.br. E pronto! Assim que essas informações estiverem se propagado lá na registro.br, eu vou conseguir acessar o meu site, mesmo que ele ainda não exista, ou o meu endereço, através do domínio que eu contratei lá. Tá legal? Eu não vou continuar com isso aqui, obviamente, porque eu não tenho a pretensão de criar um novo domínio. Voltamos para o cPenio e aqui, ainda na seção de domínios, eu tenho como pôr domínios adicionais. E isso, para o caso, vamos supor que eu tenha ibane.com.br, vamos supor que eu tenha i-bane.com.br, vamos supor que eu tenha outros domínios aqui e que eu quero que todos apontem para o mesmo site. Eu faço isso através de domínios adicionais, tá? Eu tenho que ter eles aqui na minha hospedagem, mas eles podem e devem ser contratados lá na registro.br, tá bom? Então eu adiciono eles aqui na minha hospedagem, o primeiro domínio é por aqui, os demais domínios são por aqui, tá bom? E depois eu faço a mesma configuração de servidor DNS dentro desses domínios, tá bom? Ou faço aqui um domínio adicional com o diretório, subdomínio, caso ele tenha, e algum tipo de redirecionamento, tá? Depois que ele estiver aqui, eu consigo redirecionar ele para o meu domínio principal, tá legal? Subdomínios é quando a gente cria, por exemplo, negócios digitais, é um subdomínio. Negócios digitais é um subdomínio do domínio ibane.com.br, tá legal? Eu posso criar outro aqui agora, se eu quiser. Vamos supor que eu queira criar o subdomínio curso online.ibane.com.br. Eu vou escolher o diretório, tá? Ele já me dá aqui, mas eu tenho que colocar a pasta base, que é, vamos supor que eu coloque esse aqui, vamos supor que eu coloque esse aqui, ele já muda lá para mim, vocês estão vendo? Basicamente é isso. E esse meu subdomínio só vai ter acesso aqui, tá bom? Significa que meu subdomínio entraria antes desse domínio aqui. É assim que ele vai ficar, ó, cursoonline.ibane.com.br. E aqui é a pasta diretório dele, tá? Eu posso modificar essa pasta aqui, mas para isso a gente teria que olhar
lá no gerenciador de arquivos, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho como é que faz, tá? Para descobrir qual é a pasta base, ou criar uma pasta lá e depois vir aqui e colocar o diretório, tá bom? Na verdade, qualquer pasta que eu colocar aqui vai ser suficiente para mim. Eu posso, por exemplo, colocar public, tracinho, HTML, pronto. Curso online. Essa vai ser minha pasta base, tá bom? Dentro do meu public HTML, que é minha pasta pública, ou seja, todos os meus domínios acessam a essa pasta. Não precisam, se vocês estiverem confusos com isso, não precisam se preocupar, tá, pessoal? A gente vai mostrar isso daqui a pouco. Basicamente, essa aqui é a pasta onde fica o seu site. E você não vai mexer com isso fazendo um site em WordPress. Mas é bom que a gente ensine, porque nunca se sabe a necessidade que pode surgir por determinadas configurações, por limpar plugins que tenham causado erros no seu site, por aí vai. Talvez exista a necessidade de você entrar nessa pasta. A gente vai mostrar como fazer isso daqui a pouquinho. Então, basicamente, esse seria o caminho da minha pasta, tá bom? Eu posso apagar o .ibane.com.br, isso aqui já é automático. Se eu crio ele aqui, volto, aqui ó, esse é o meu subdomínio, tá bom? Como a HostGator me possibilita criar infinitos e ilimitados subdomínios, eu posso criar aqui todos eles automaticamente vão ser cobertos pelo meu certificado SSL, tá bom? Mas nem todas as hospedagens são assim. Não vou remover ele não, vou deixar ele aqui, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a pasta que a gente criou lá, tá bom? Voltando aqui para o painel principal, a gente tem aqui, pessoal, o gerenciador de arquivos, que é exatamente o que a gente estava falando antes. A gente entra aqui, a gente tem a nossa pasta base da nossa hospedagem e todas as pastas aqui, não fiquem mexendo aqui, porque isso é para quem tem conhecimentos avançados. Vocês precisam entender é que essa pasta aqui, ó, Public HTML, é a pasta onde fica todo o seu site, tá bom? No caso da Ibane, nosso site está todo aqui. E se eu acesso, por exemplo, aqui ó, o curso online, que é o subdomínio que eu acabei de criar lá, a pasta é automaticamente criada. Eu criaria um site aqui dentro, tá bom? E todos os meus arquivos do meu site com o subdomínio cursoonline.ibane.com.br ficariam nessa pasta aqui, tá bom? Por exemplo, negócios digitais, que é o site da Oxygen. Todos os arquivos que estão aqui foram colocados automaticamente quando na instalação do WordPress, tá? A gente vai mostrar isso melhor na aula em que a gente fala sobre isso, tá legal? Mas basicamente está aqui, está tudo aqui. Aqui você não vai ter acesso a arquivos que ficam ocultos. Igual no Windows, por exemplo, tem arquivos que não são mostrados porque são arquivos de sistema, eles são ocultos. Você tem como mostrar isso no Windows, mas aqui você não tem. Você só acessa esses arquivos ocultos, por exemplo, através de um acesso FTP. Um exemplo mais comumente usado de arquivos que são ocultos é o arquivo do tipo .htaccess, ou seja, é um arquivo de configurações básicas da sua hospedagem e do acesso ao seu site, que é mais avançado, a gente não cobre ele aqui, tá? Mas as próprias empresas de hospedagem têm uma série de tutoriais mostrando como modificar esses arquivos, se necessário, tá legal? Através do nosso painel WordPress a gente não vai precisar acessar isso, então não preciso cobrir isso aqui, até porque isso acho que confundiria mais a cabeça de quem está começando, tá legal? Basicamente é isso. Negócios digitais está aqui, mapa do site está aqui, todas as pastas do WordPress, todos os arquivos do WordPress e tudo mais. Tá legal? Voltando aqui para o nosso painel, a gente tem aqui ó, o PHPMyAdmin. Aqui você acessa o seu banco de dados. Se você clicar lá, você é automaticamente redirecionado para ele. Tá legal? E aqui eu tenho todos os meus bancos de dados, o da Ibane propriamente dito, e aqui das instalações de WordPress que a gente fez em todos os subdomínios, negócios digitais, o projeto 1 e o projeto 2. Tá legal? Então todos aqui. Se eu entro em um deles, por exemplo, olha lá, o tanto de tabelas que tem. Quando a gente entra, aqui ó, tanto de tabelas que a gente tem dentro de um banco de dados. É muita coisa mesmo, tá bom? Algumas estão vazias, porque depende do WordPress preenchê-las ou não, tá legal? Olha lá, tudo relativo à taxa, tudo que a gente faz no WordPress é guardado através de banco de dados, tá bom? As configurações são todas guardadas através de banco de dados. Então, eles estão aqui. Você também não vai precisar fazer nenhuma alteração e nem fazer o uso disso aqui, pessoal. Mas é bom mostrar como se acessa, porque nunca se sabe. Uma forma, por exemplo, que você, caso perca a sua senha do WordPress, de acesso direto ao seu painel WordPress, que vocês só vão saber como entrar por ele mais para frente, tá?
Uma forma, caso você perca essa senha, de reencontrar essa senha é através de acesso ao seu banco de dados, tá? Mas isso também é um assunto um pouco mais avançado. Pois bem, você pode criar novos bancos de dados e tudo mais aqui. Falamos sobre os domínios. Aqui a gente entra num outro assunto importante, que são as contas de e-mail. A gente tem aqui, ó, quando entra todas as contas de e-mail, no caso da IBANE, tá? Basicamente todas elas estão aqui. Você pode gerenciar, acessar o e-mail por aqui, configurar esses e-mails em outras ferramentas e tudo mais, tá bom? E no caso da minha hospedagem, eu tenho a possibilidade de fazer ilimitados e-mails. Isso depende da hospedagem que você tiver contratado. Caso eu queira criar um e-mail, eu clico aqui e eu escolho o domínio para o qual eu quero o e-mail. Vamos supor que eu quero um e-mail com o domínio, subdomínio que eu acabei de criar. Eu escolho aqui o nome de usuário, vamos supor, nome de usuário @cursoonline.ibane.com.br, tá bom? Vou criar uma senha ou peço para gerar a senha e depois escolho aqui se eu vou ter um espaço em disco limitado dentro da minha hospedagem ou se vai ser ilimitado. Se eu crio pastas automaticamente, eu prefiro deixar assim, tá? Enviar e-mail com as instruções para configurar as ferramentas externas. Você vai receber um e-mail lá com as configurações básicas para configurar o seu e-mail no Outlook, no seu celular e por aí vai, tá bom? Clico em criar. Não vou fazer isso aqui porque eu não quero criar, mas é simples assim, tá? Clicando aqui, você já tem esse e-mail, já pode inclusive acessar, começar a usar, enviar e-mail para as pessoas através dele. Tá legal? Vamos voltar aqui para o nosso cPanel. Voltando aqui para os e-mails. Posso fazer redirecionamento de e-mail. Vamos supor que eu queira que todos os e-mails do meu domínio vão para um e-mail administrativo específico. Todos os e-mails que receberem o e-mail vão também para o meu e-mail administrativo. Dessa forma, através de um e-mail só, eu consigo ter o controle de tudo que está chegando para minha empresa, tá bom? Uma outra coisa importante aqui, pessoal, é isso aqui, ó. Na categoria ferramenta, a gente tem a opção de alterar a versão do PHP. Em alguns momentos, você pode contratar uma hospedagem que está com uma versão do PHP diferente. E às vezes o seu WordPress precisa que a versão do seu PHP seja modificada, tá? A gente está mostrando aqui para vocês que a gente está usando em todos os domínios a versão mais antiga do PHP. Mas não é verdade, porque a gente já alterou o nosso ponto htaccess para mudar a versão do PHP por lá, tá bom? E o nosso php.ini também. Então, aqui está mostrando o 5.2, mas na verdade a gente está usando a versão 7.3 em todos os nossos domínios. Vocês não precisam fazer essa alteração, a não ser que o site de vocês comece a mostrar instabilidade, tá bom? E eu nunca aconselho a pôr a última versão, porque algumas vezes ela ainda está sob fase de teste. Alguns servidores colocam a última versão, mas não colocam todas as configurações viáveis para a última versão. Então, a penúltima versão é a que geralmente já mostrou mais estabilidade. É o que eu aconselho a qualquer pessoa colocar sempre a penúltima versão disponível dentro da sua hospedagem, tá bom? Ou, se possível, coloque a 7.2. É a que tem mais tempo de uso e, enfim, de aceitação no mercado, tá bom? Mas a 7.4 obviamente é superior a 7.2, tá bom? Voltando para o cPanel. E é basicamente isso, pessoal. Aqui, pessoal, a gente tem as contas FTP. Eu consigo criar uma conta FTP para entrar na minha hospedagem e fazer acesso por ela, tá bom? Então, por exemplo, eu posso criar aqui um usuário para essa conta. Na verdade, eu preciso criar. E aqui estão os meus usuários FTP, entre outros aqui, tá? Com o tipo de configurações e o tipo de permissões que cada um deles tem, tá bom? Se eu quiser criar um novo, eu dou um nome de usuário aqui, por exemplo, usuário X. Para o domínio, eu escolho qual domínio eu quero. Se eu escolher esse domínio aqui, por exemplo, a pasta que eu vou ter acesso já muda automaticamente aqui. Estão vendo aqui? Então, basicamente é isso. Se eu escolho IBANE, o domínio é esse aqui e por aí vai. Escolho uma senha, crio uma senha. Aqui eu coloco a senha novamente e pronto, tá bom? E como é que eu faço acesso ao FTP? Vou mostrar agora para vocês. Pois bem, pessoal, esse aqui é o programa FileZilla. FileZilla é o programa mais difundido no mundo para acesso ao FTP. Qualquer um de vocês não vai ter nenhum problema em baixar ele da internet e instalar, porque a instalação é básica em qualquer computador, tá bom?
Basta só você buscar, se usa o Linux, buscar a versão para o Linux. Se usa um iOS, buscar a versão para iOS. Se usa o Windows, buscar a versão para o Windows que você usa, tá legal? E é muito simples. Aqui você coloca o host. No seu caso, se você ainda não mudou a sua hospedagem, na sua hospedagem para o domínio que você contratou, você vai colocar aqui o IP do seu domínio, que é, no meu caso, esse aqui, tá bom? No meu caso, como eu já tenho um domínio propagado há muito tempo, eu posso usar o próprio domínio para entrar através de um usuário FTP, tá legal? Aqui eu coloco o nome do usuário e aqui eu ponho a senha. E a porta eu uso sempre a porta 21, tá bom? É a porta para se fazer acesso ao FTP. Clico em conectar. Aqui está falando que o certificado não é confiável, mas não se preocupem com isso, é porque o certificado não está no nome da IBAN, tá? É um certificado que me é concedido pela HostGator, não tem problema nenhum, vocês dão um OK. E o acesso começa aqui, ó. Do lado direito, você tem os arquivos da sua hospedagem. E como é um acesso tido como acesso raiz, eu tenho aqui todas as pastas da minha hospedagem, tá bom? E onde é que fica meu site aqui? Basicamente, eu preciso entrar na minha pasta pública HTML. Pronto. Aqui estão todos os arquivos do site da IBAN, tá legal? E são arquivos basicamente de PHP, porque o nosso site é construído em PHP. Mas você tem aqui também os subdomínios que a gente criou, ó, o negócios digitais aqui, ó. Da mesma forma, os mesmos arquivos que a gente mostrou lá no gerenciador de arquivos dentro do cPanel estão aqui. E olha aqui, ó, olha o ponto .htaccess aqui. É o arquivo que é oculto lá no gerenciador de arquivos, mas aqui por FTP ele não é oculto, tá legal? E uma coisa que eu aconselho qualquer um de vocês, vai ser muito difícil que vocês inicialmente comecem a fazer acesso ao FTP, porque criando um site em WordPress vocês muito raramente vão precisar disso. Na verdade, vocês não vão precisar disso, tá? Só caso precisem fazer uma configuração muito mais específica e avançada mesmo. E aí vocês vão ter que estar com alguém orientando, pode ser a própria empresa de hospedagem, caso, por exemplo, vocês queiram alterar o arquivo Access de vocês, tá legal? Mas o que eu aconselho? Muita gente clica com o botão direito e põe View Edit, ou seja, para editar o arquivo. Eu não aconselho a fazer isso. Eu aconselho que vocês peguem o arquivo, mandem ele para uma pasta específica dentro do seu computador e façam a alteração. Minimizem isso aqui, procurem esse arquivo lá no computador, abram ele através de um Notepad++ e por aí vai, um arquivo específico para programação, tá? No modo em que a gente fala sobre CSS e HTML, que são linguagens de programação, a gente mostra o melhor programa que a gente escolhe para isso, que é o programa mais simples e que basicamente todo computador tem, tá bom? E nesse programa você consegue modificar o arquivo sem que o sistema de arquivos deste arquivo seja modificado. O que é um sistema de arquivos? É uma espécie de codificação do arquivo. Se você abre qualquer arquivo aqui num bloco de notas comum, por exemplo, ele pode, por padrão, ao você salvar o arquivo, modificar o sistema de codificação do seu arquivo. Isso pode trazer problemas para o seu site. É o que pouca gente sabe e é por isso que tanta gente tem problemas ao fazer alterações por aqui, tá bom? Façam isso de forma segura, através de um Notepad++ dentro do computador de vocês. Modifiquem o arquivo, salvem o arquivo na pasta onde ele está e depois voltem aqui no FileZilla, façam o acesso FTP, peguem o arquivo que vocês quiseram e manda para cá, tá bom? Não é o mesmo arquivo, então não vou fazer isso, obviamente, né? E manda para cá. É só isso, pessoal. Pega, arrasta, cola. É só arrastar que ele é colado lá, tá bom? E aqui do lado direito nós temos os arquivos da sua hospedagem. Aqui do lado esquerdo tem os arquivos do meu computador. Eu posso acessar meu computador inteiro por aqui. Olha o desktop aqui, ó. Tá vendo? Então é muito tranquilo. Para você sair do seu acesso FTP, só clicar nesse botãozinho aqui, você vai ser desconectado e pronto, os arquivos já somem daqui, ó. Fecho e pronto, tá legal? Estou aqui de volta no meu cPanel e vocês já sabem agora acessar o gerenciador de arquivos, acessar
a sua hospedagem através de um acesso FTP, como criar contas FTP. Caso você tenha, por exemplo, um administrador, um desenvolvedor que vai mexer no site para você, você pode criar uma conta FTP para ele, tá bom? Acessar seus bancos de dados por aqui, criar os seus domínios, adicionar domínios novos, criar subdomínios, tá bom? Contas de e-mail e alterar a versão do PHP se necessário, tá bom? Essas são as principais configurações e características aqui do cPano que vocês precisam conhecer para não ficarem perdidos aqui. Tá legal, pessoal? Essa aqui é interessante, mas a gente raramente usa isso aqui. É um sistema de estatística sobre os acessos do seu site. Vocês podem ficar à vontade para fuçar isso aqui à vontade, tá? Existem aqui o Webalizer e o AWStats são os mais utilizados. Largura de banda, você tem todas as informações aqui, mas como a gente vai falar sobre o Analytics, que é uma ferramenta importantíssima dentro da questão de site, de se trabalhar com site, de fazer campanhas na internet, e o Analytics vai te dar acessos mais completos, tá bom? Mais fáceis de utilizar. É melhor vocês aprenderem a fazer isso pelo Analytics do que por aqui. Mas aqui também tem uma série de ferramentas para isso. Tá legal? Basicamente é isso, pessoal. A gente para por aqui. E na próxima aula a gente já vai começar a falar sobre o WordPress, tá bom? Como instalar o WordPress, conhecer o painel do WordPress e as configurações básicas. Elas estão divididas nas próximas aulas, tá bom? Então a gente se vê lá. Obrigado pela atenção e até mais.